Uma série de reportagens que começou a ser publicada ontem na Folha de São Paulo e assinada por Fábio Serapião e Glenn Greenwald está abalando o cenário político no Brasil e está levando a especulações de que talvez o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, possa cair. Vamos entender aqui o contexto dessas reportagens e falar um pouquinho sobre uma das figuras que está por trás disso, né, que é o Glenn Greenwald, que é o jornalista que está publicando as reportagens e que está partindo de 6 gigabytes de dados de conversas realizadas entre o ministro do STF e seus assessores. Então, a primeira reportagem, a manchete é: Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Outro lado, o gabinete do ministro diz que procedimentos foram oficiais e regulares. Eu vou ler o comecinho da reportagem aqui e depois a gente pode começar a pensar aqui sobre essa história, né? Então diz o seguinte aqui a reportagem: o gabinete de Alexandre de Moraes no STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral, para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição naquele ano. A Folha de São Paulo teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes, entre eles o seu principal assessor no STF, que ocupa até hoje o posto de juiz instrutor, espécie de auxiliar de Moraes no gabinete, e outros integrantes da sua equipe no TSE e no Supremo. E aí diz o seguinte aqui, olha: procurado, o gabinete de Moraes inicialmente não se manifestou. Após a publicação da reportagem, em nota disse que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. E aí a reportagem ainda acrescenta, né? A Folha obteve material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. E aqui já se remetendo à Vaza Jato, da qual o Glenn Greenwald também foi uma das figuras centrais durante o tempo dele no Intercept. Então você tem uma reportagem aqui que começa essa série, já saiu a segunda parte hoje, mas que talvez revelasse que o Alexandre de Moraes extrapolou suas atribuições e usou, né, os órgãos do judiciário de maneira irregular, talvez, ou de maneira inapropriada, para tentar ir atrás de bolsonaristas, e aí falamos de influenciadores, né, e aí aqui a gente fala do inquérito das fake news também. Eu vi muitos comentários de ontem para hoje sobre esse assunto. De um lado, né, aqui mais uma vez, como sempre, se divide em linhas ideológicas. De um lado, uma boa parte da esquerda defendendo o Alexandre de Moraes, dizendo que não há nada aqui, que é vapor essa história. E do outro lado, a extrema-direita inflamada, dizendo que o Alexandre de Moraes cometeu ilegalidades e que tem que cair, e que tem que sofrer o impeachment, e já há senadores da extrema-direita se mobilizando nesse sentido. Aqui eu não vou entrar no teor da reportagem, no teor da denúncia, até porque também não sou jurista, então eu não posso aqui analisar até que ponto isso é inapropriado ou não. Aqui eu vou ter que me fiar em outras análises de outras pessoas sobre esse assunto, mas eu quero entrar na figura que está por trás dessa história e que também virou foco das críticas ou das defesas na internet, que é o Glenn Greenwald, que é um jornalista reconhecido mundialmente, ganhador do prêmio Pulitzer pela reportagem dele, que cobriu o caso do Snowden, que era a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que investigou de maneira ilegal e irregular cidadãos americanos pelo mundo, e além disso, chefes de Estado pelo mundo também. Então, essa investigação levou ao prêmio Pulitzer e também levou a um Oscar para o documentário sobre o caso Snowden. E aí, também, no Brasil, ele foi uma figura central no enfrentamento ao bolsonarismo e no enfrentamento à figura do Sérgio Moro, né, que era essa figura que era o paladino da justiça e que usou também a justiça de modo irregular
burlando, procedimentos, pulando etapas para poder incriminar o Lula e prendê-lo. Então, o Glenn Greenwald se tornou uma figura central na política mundial, com o caso Snowden, e na política brasileira, com o caso da Vaza Jato e do Sérgio Moro. Então, não dá para menosprezar o papel que ele desempenhou ao longo desse tempo e nem sequer a reputação que ele conquistou. De uns tempos para cá, eu já falei sobre isso recentemente também, ele foi se aproximando de figuras da extrema-direita. Na medida que ele começou a questionar, inclusive Alexandre de Moraes, né, decisões do Supremo, aquilo que ele julgava uma arbitrariedade do STF no Brasil, ele foi caindo em desgraça com a esquerda brasileira e foi sendo gradualmente acolhido pela extrema-direita internacional, norte-americana ou até mesmo no Brasil, porque ele estava dizendo coisas que esse grupo dizia. Aqui entra um primeiro problema, que é quando o jornalista vira notícia. Eu já falei isso anteriormente também, em várias circunstâncias, a Patrícia Campos Melo, por exemplo, em outras situações, o Demori, figuras jornalistas que acabaram entrando na mira ou da extrema-direita ou da esquerda e passaram a ser queimados publicamente porque estariam fazendo uma cobertura que desagradaria certos grupos específicos na política ou ideológicos. Então, quando o jornalista vira notícia, é um tremendo problema, porque isso você já demonstra, de certo modo, o esforço para cercear a livre imprensa e a possibilidade daquele jornalista de investigar um caso, mesmo que venha na contramão daquilo que se esperaria em relação a um político em particular, a um presidente, a um governo, ou sei lá, algum tipo de regime. Então, isso aqui já é sintomático do estado das coisas. E aqui a gente vai entrar, na verdade, num princípio elementar do jornalismo, no jornalismo no sentido mais geral, mas também no jornalismo investigativo. Porque o compromisso do repórter, o compromisso do jornalista, o compromisso de um jornal, em tese, seria explicitar os fatos. A gente sabe que existe imprensa partidária, a gente sabe que existe imprensa militante, a gente sabe que existem jornalistas que têm os vieses ideológicos e, sei lá, de sociedade mesmo, de visão de mundo, e que isso se reflete naquilo que eles produzem. Mas, antes de tudo, qualquer jornalista ele tem que se fiar nos fatos. O jornalista ele faz um tipo de discurso sobre o mundo que tem que se fiar em algum tipo de evidência. Ele tem que trazer essas evidências. Então aqui, nesse caso em particular, o que acontece é que esses jornalistas da Folha de São Paulo, incluindo o Glenn, recebem esses dados, recebem esses mais de 6 gigabytes de informação, e ali há uma notícia. Para onde essa notícia vai levar, qual será a consequência dessa notícia, não é problema, pelo menos em princípio, não é um problema do jornalista. Cabe a ele investigar aquela história e, se for uma notícia, trazer para o público. Porque aqui tem o interesse público, Aqui tem a necessidade da população de saber o que os poderosos estão fazendo. E aí a gente parte de um outro princípio, que é o princípio, inclusive, que motiva, até onde eu entenda, o Glenn Greenwald, que é o enfrentamento do discurso oficial das instituições. Então, assim, quando o Glenn enfrenta, no caso Snowden, o governo Obama, que é um governo democrata, é um governo em tese de esquerda norte-americana, quando ele enfrenta, no caso Snowden, o governo Obama, aquilo que ele traz de informação, de certo modo, alimentou a oposição ao Obama. De certo modo, abriu a brecha para que, no futuro muito próximo, o Trump ganhasse as eleições e se tornasse presidente. Então, aquilo que ele documentou, aquilo que ele trouxe de informação sobre a espionagem nos Estados Unidos, é claro que serviu de alimento, é claro que serviu de munição para a oposição ao Obama, aos republicanos. Então, o objetivo dele era questionar o modo como o governo norte-americano naquele momento, do Obama, estava usando os dados dos cidadãos e de chefes de Estado para seus próprios benefícios. E aí, o papel dele, o dever dele é de documentar aquilo, o dever dele é de explicitar aquilo, de trazer a público aquilo ali, porque é um abuso de poder daquele governo em particular. Então, como eu falei, eu entendo que o projeto do Glenn, ou a proposta do Glenn como jornalista, é isso, de revelar o que se passa nos bastidores do poder e como os cidadãos podem se armar para enfrentar esse tipo de abuso. Eu já falei aqui anteriormente e vou repetir que, se hoje o Brasil não é uma ditadura bolsonarista, se hoje o Brasil continua sendo uma democracia como a gente entende, problemática como sempre foi, em grande parte isso se deve ao Alexandre de Moraes. Então, assim, ele foi ali alguém que segurou as rédeas, que através das suas decisões conseguiu conter bastante o estrago que poderia ser feito nas instituições do bolsonarismo. Então, se hoje o Brasil ainda é uma democracia, em grande parte se deve ao Xandão, ao Alexandre de Moraes. Por outro lado, como já falei anteriormente, é possível sim, ou até provável, que tenha havido muitos abusos
do próprio ministro do STF para isso. Ou seja, ele compreendendo o risco, a ameaça à democracia daquilo, tomou decisões atropelando talvez os ritos, e isso pode ser, inclusive, revelado publicamente em algum momento, talvez seja nessas reportagens. E aí, para nós que não somos jornalistas, que estamos observando a situação e estamos tentando interpretar o que aconteceu, e tentando fazer um juízo moral até, né, um juízo de valor em relação a isso, a gente pode calcular aqui o mal menor. A gente pode calcular aqui, ou tentar fazer, né, uma avaliação de qual seria o pior dos cenários. O pior dos cenários é a ditadura bolsonarista, ou seria esses avanços, esses atropelos do STF. E aí eu avalio aqui que os atropelos são muito mais aceitáveis e muito mais fáceis de serem corrigidos do que uma ditadura bolsonarista. Mas é claro que, supondo que tenha havido isso, é claro que isso pode ser investigado, pode ser explicitado e pode inclusive ser questionado, inclusive punido, inclusive afetar outras decisões do STF. E aí, esse é o temor agora de grande parte da esquerda. Vamos supor que essa história avance, vamos supor que essa história revele conversas de fato muito comprometedoras e que possam levar a uma suspeição do Alexandre de Moraes e possam inclusive levar ao impeachment dele em algum momento. Isso vai afetar muitos inquéritos, muitos processos que estão nas mãos dele e que puniram e que, sabe, cercearam ou conseguiram controlar um pouco o impacto do bolsonarismo. E aí a gente vai ver que figuras que haviam sido bloqueadas nas redes sociais, que conseguiram ser silenciadas em suas expressões que eram prejudiciais para a democracia e inflamatórias, essas pessoas vão poder se manifestar mais uma vez, e aí a gente pode imaginar o ciclo prosseguindo. Mas aí a gente retorna ao papel do jornalista, que não é de avaliar as consequências disso, não é de pensar como isso vai inflamar ou vai alimentar a extrema-direita. Cabe apenas o trabalho sobre os dados, sobre os fatos. Se os fatos são esses, cabe ao jornalista se fiar na verdade e trazer a verdade para a população. Porque ninguém quer abusos de poder. Ninguém quer abusos de poder, seja de governantes, ou seja do judiciário, alinhado com a esquerda ou alinhado com a direita. A gente quer que as instituições sejam responsabilizadas por seus abusos. Então, nesse sentido, como eu falei, não caberia ao jornalista, ou aos jornalistas no geral, ou à imprensa, avaliar para onde isso vai levar. É claro que, como eu falei, desde a perspectiva ideologizada, é muito difícil fazer separação, porque a gente tende a pensar que tudo deve levar até uma tomada de posição, tudo deve avançar no sentido de uma sociedade mais progressista ou mais conservadora. Então, na visão ideologizada, os atos tomados hoje têm consequências, repercussões, a gente tem que considerar isso porque isso vai impactar no modo como a sociedade se organiza. Mas quando há uma busca pela verdade, o importante é o fato, o importante é aquilo ali que está dado, que a gente possa analisar, compreender, e aí também, em teoria, pouco importa a consequência. O que importa é se é verdadeiro ou falso. Talvez, de fato, não haja muita coisa nessas reportagens. Talvez, de fato, seja apenas vapor. Mas isso é impossível saber nesse momento inicial, porque eles começaram a publicar as reportagens agora. Pode ser que ao longo do tempo muita coisa se revele, muita coisa venha à tona e muita coisa comprometedora seja exposta. Basta pensar, por exemplo, num caso análogo, né? Um caso que foi o do Watergate, quando o Washington Post investigou esse caso, dois jornalistas, né, que eram o Bob Woodward e o Carl Bernstein, foram investigar esse caso. No começo não parecia ter a magnitude que se desenvolveu depois. Eles foram investigar um caso específico da invasão no Comitê Democrata durante as eleições. E aí isso foi escalando e foi levando à demonstração de que havia por trás dessa invasão ordens do presidente republicano, o Richard Nixon, durante a campanha de reeleição. E aí sim é um escândalo que se desenvolve e leva depois à renúncia do Nixon. Então a história começou pequena e foi crescendo, 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 até um ponto que se tornou insustentável a situação. Pode ser que a reportagem vá levando o sentido de demonstrar que, bem, ele até, pulou alguns ritos, mas não foi nada muito grave, não foi nada muito relevante. O que ele fez ali foi necessário naquele momento para preservar a democracia. Ou seja, aí resta aguardar quais serão os futuras reportagens, quais serão as revelações e entender como isso mostra alguma coisa mais comprometedora. Até o momento parece que não há nada muito escandaloso, mas é muito cedo para poder julgar. Como eu falei ali, o Alexandre de Moraes, ele, depois que foi publicada a reportagem, se manifestou dizendo que não há nada fora do normal. Tudo dentro dos ritos, tudo documentado, portanto, ele não acha que tem que justificar nada ali. Eu só ressalto aqui o ponto, né? Pode ser que isso leve a implicações muito profundas, implicações graves na política brasileira e que possa, inclusive, tornar o Bolsonaro elegível mais uma vez, né? Então, assim, a gente não sabe para onde isso pode levar e nem sequer como isso vai afetar o cenário político no Brasil num futuro próximo ou distante. Mas não me parece, e aqui eu repito o que eu já disse, não me parece que seja o dever do jornalista avaliar isso. Se for um jornalista que se propõe
como mais imparcial possível, ou sei lá, ou como mais ético possível, o dever dele é dispor os fatos. E aí se o Glenn ou o jornalista da Folha recebeu as informações e elas parecem relevantes para o público, elas têm que ser publicadas. E aí entra a frase do Boris Casoy, né? Doa quem doer. Então assim, não é papel de jornalista defender governo, não é papel de jornalista defender ministro do STF, não é compromisso de um jornalista defender um partido ou outro. Aí o compromisso de jornalista é com a verdade. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre essa história, se vocês acham que pode escalar para uma coisa muito pior, que se pode levar à queda do Xandão, se isso pode levar a uma reversão de muitas decisões que minaram a posição dos bolsonaristas ao longo dos últimos anos. Como é que você entende isso aqui? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais.